Bloco 5. Astronomia aplicada à geografia segundos. Aula 1. Movimentos da Terra e da Lua. Imagina só. A Terra e a Lua estão em movimento o tempo todo. Esses movimentos são responsáveis por vários fenômenos que a gente sente e observa no dia a dia. Então vamos entender isso juntos? Primeiro, a Terra. Ela tem dois movimentos principais. O primeiro é a rotação, que é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura cerca de 24 horas e é ele que explica a alternância entre o dia e a noite. Agora, o segundo movimento é a translação. Nesse caso, a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol em aproximadamente 365 dias e 6 horas. Esse movimento é fundamental porque é ele que gera as estações do ano. Então, verão, outono, inverno e primavera só existem por causa da translação e da inclinação do eixo terrestre. Outro detalhe interessante: como sobram 6 horas a cada ano, a gente precisa ajustar o calendário de tempos em tempos, criando o famoso ano bissexto. A Terra ainda tem outros movimentos menores, como a precessão e a nutação, que alteram lentamente a posição do eixo terrestre. Mas esses são de longo prazo, não afetam diretamente o nosso cotidiano. Agora, vamos olhar para a Lua. A Lua também faz dois movimentos principais, a rotação e a translação. A rotação é quando ela gira em torno do próprio eixo, e a translação é quando ela orbita a Terra. O detalhe curioso é que os dois movimentos duram praticamente o mesmo tempo, cerca de 27 dias. E por isso, a Lua sempre mostra a mesma face para a gente. Esses movimentos da Lua explicam fenômenos super importantes. As fases da Lua, nova, crescente, cheia e minguante. Os eclipses, tanto solar quanto lunar. E também as marés, que sofrem grande influência da gravidade da Lua. Então, quando a gente junta tudo isso, os movimentos da Terra, os movimentos da Lua e a interação com o Sol, conseguimos entender melhor fenômenos que fazem parte do nosso cotidiano, como o dia e a noite, as estações do ano, as marés e até os eclipses que tanto chamam a nossa atenção. Aula 2. Rotação, dias e noites, fusos horários, efeito Coriolis. Imagina só. A Terra está em movimento o tempo todo. Um dos mais importantes é a rotação, que nada mais é do que o giro da Terra em torno do seu próprio eixo. Esse eixo é uma linha imaginária que passa pelos polos norte e sul. Agora, presta atenção. A Terra leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta. E é justamente esse movimento que explica a alternância entre dias e noites. O lado que está voltado para o Sol recebe a luz e vive o dia. Já o lado que fica na sombra vive a noite. Mas a rotação também está ligada a outra questão super importante: os fusos horários. Como a Terra é uma esfera e está girando, não daria para todo mundo usar o mesmo horário. Por isso, o planeta foi dividido em 24 fusos horários, cada um correspondendo a 15 graus de longitude. Assim, quando a gente viaja para o leste, a hora adianta, e quando vai para o oeste, a hora atrasa. É por isso, por exemplo, que quando é dia aqui no Brasil, pode ser noite no Japão. E tem mais. Existe um efeito bem curioso causado pela rotação chamado efeito Coriolis. Ele faz com que tudo que se desloca na superfície da Terra, como os ventos e as correntes marítimas, sofra um desvio. No hemisfério norte, esse desvio é para a direita. Já no hemisfério sul, é para a esquerda. Isso explica o sentido de rotação dos ciclones,
e também a circulação dos oceanos e da atmosfera. Então, resumindo, a rotação da Terra é responsável pelo dia e pela noite, pela organização dos fusos horários, pelo efeito Coriolis e até mesmo pelo formato do planeta, que fica um pouquinho achatado nos polos e mais largo na região do Equador. Aula 3. Translação. Estações do ano, solstícios e equinócios. Imagina a Terra girando ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. Ele dura mais ou menos 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano inteiro. É justamente por causa da translação que nós temos as estações do ano. Mas atenção, não é a distância da Terra em relação ao Sol que define as estações. O que faz a diferença mesmo é a inclinação do eixo da Terra, que está inclinado em cerca de 23 graus e meio. Essa inclinação faz com que, em alguns momentos do ano, um hemisfério receba mais luz e calor, enquanto o outro recebe menos. E é daí que surgem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Quando o hemisfério sul está no verão, o hemisfério norte está no inverno, e vice-versa. Ou seja, as estações são sempre opostas nos 2 hemisférios. Agora, além das estações, a translação também explica 2 momentos muito especiais do ano: os solstícios e os equinócios. Nos solstícios, o Sol chega à sua maior distância em relação ao Equador. Isso significa que temos o dia mais longo do ano, que marca o início do verão, ou o dia mais curto, que marca o começo do inverno. No hemisfério sul, por exemplo, o solstício de verão acontece em dezembro, enquanto o solstício de inverno acontece em junho. Já os equinócios são aqueles dias em que o Sol está exatamente sobre o Equador. E o que isso provoca? Dia e noite com praticamente a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto no sul. Os equinócios acontecem em março e em setembro. Então, resumindo, translação e movimento da Terra em torno do Sol. Inclinação do eixo ou a causa das estações. Solstícios 100 dias, mais longos ou mais curtos do ano. Equinócios dias e noites iguais. Aula 4. Precessão e nutação, cobrado em concursos mais avançados. Imagina um peão girando. Quando ele começa a perder velocidade, o eixo dele não fica parado. Ele faz um movimento meio circular, como se estivesse balançando. Pois é, a Terra também faz algo parecido. Esse movimento é chamado de precessão. A precessão acontece porque a Terra não é uma esfera perfeita. Ela é ligeiramente achatada nos polos e mais larga no Equador. Isso faz com que a força gravitacional do Sol e da Lua atuem de maneira desigual, puxando esse inchaço do Equador. O resultado é que o eixo da Terra vai mudando lentamente de posição. E quando eu digo lentamente, é muito lentamente mesmo. Um ciclo completo da precessão leva quase 26 mil anos. Por causa disso, com o tempo, a posição do polo celeste muda. Hoje a nossa estrela do norte é a Polaris, mas daqui a milhares de anos será outra estrela. Além disso, as constelações que a gente associa às estações também vão mudando de lugar nesse longo período. Agora, sobre esse movimento da Terra existe um detalhe extra: a nutação. Enquanto a precessão é esse giro lento e contínuo do eixo, a nutação é como se fosse um pequeno tremor em cima desse movimento. Ela é causada principalmente pela Lua e dura cerca de 18 anos e meio para completar um ciclo. Em outras palavras, dá para imaginar assim: a Terra está fazendo a precessão como um peão girando devagar, e ao mesmo tempo, sobre esse movimento, acontecem pequenas oscilações, que são
a nutação. Então, resumindo, a precessão é lenta, leva milhares de anos e altera a posição dos polos celestes. A nutação é mais rápida, com ciclos de menos de 20 anos, e gera pequenas oscilações na inclinação do eixo terrestre. Esses dois movimentos, apesar de menos conhecidos que rotação e translação, são super importantes em estudos avançados de astronomia e também ajudam a entender mudanças climáticas de longo prazo, como as estudadas nas teorias de Milankovitch.